Olá, eu sou Rodrigo Chagas e este é o BDF Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas do Brasil, a luta pela preservação de sua cultura, COP, meio ambiente, clima, entre outros assuntos, agronegócio. E para isso a gente tem a honra de receber aqui no BDF Entrevista Fernanda Caingangue, advogada, ex-diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas e defensora dos direitos humanos dos povos indígenas há mais de 25 anos. Fernanda, seja muito bem-vinda ao BDF Entrevista. Obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com o Brasil de Fato. Prazer o nosso, Fernanda. Eu queria começar conversando sobre a tua gestão recente no Museu dos Povos Indígenas do Brasil. Inclusive falando sobre essa mudança simbólica de nome de Museu do Índio para Museu Nacional dos Povos Indígenas. Gostaria que tu começasse fazendo um balanço aí dessa tua passagem importante pelo Museu Nacional dos Povos Indígenas. Bem, a gente vive um momento histórico, né, que é a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né, sob a gestão de uma mulher da Amazônia, é, a transformação da FUNAI, né, em Fundação Nacional dos Povos Indígenas, sob a gestão, né, da Joênia Wapichana, que é uma advogada indígena. E o último lugar da FUNAI que foi ocupado foi precisamente o Museu Nacional dos Povos Indígenas, que é o órgão científico e cultural da FUNAI. Então, demorou 11 meses para nomear um indígena, porque o argumento era: essa é a área técnica, essa é a área científica. E nós, como movimento indígena, dissemos: mas nós temos profissionais preparados, nós temos profissionais com títulos de mestrado, de doutorado, e nós queremos ocupar os espaços que nos competem para definir as políticas públicas de cultura em primeira pessoa. Então, em dezembro de 2023, eu assumi, né, o Museu Nacional dos Povos Indígenas com o mandato de abrir 3 estruturas. Então, haviam 3 estruturas fechadas. Então, o museu no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, o Centro de Audiovisual Guaiazes, em Goiás, e o Centro Cultural Icuiapá, em Cuiabá. Né? Então, nós abrimos o Centro de Audiovisual em 2024, né, com liminar, para que esse centro de excelência na área de audiovisual de exposição pudesse ser inaugurado. Foi inaugurado com a participação do Instituto Moreira Salles. Né? Aprovamos o projeto de reforma com o IFAM, né, e com o Instituto do Patrimônio do Rio de Janeiro, já que o imóvel é tombável, né, um imóvel histórico, tanto, né, do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista do Estado também. E estamos organizando a questão da reforma, da modernização dessa estrutura para entregar para o público. Né? Então, o museu foi criado aí pelo antropólogo Darcy Ribeiro, que também foi criador da UNB. Então, as pessoas perguntavam muito, né, como é que você vê, né, a presença de um indígena dentro de um órgão que foi criado, né, de uma instituição que foi criada para combater preconceito. Porque a visão do Darcy Ribeiro, né, já naquela época, e o museu precede a FUNAI, ele antecede a FUNAI, ele foi agregado à FUNAI com a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, né, e localização dos trabalhadores nacionais, e aí o museu foi integrado como parte, né, da Fundação Nacional do Índio na época. Então, eu costumava responder que Darcy Ribeiro ia estar muito contente, né, de ver a presença indígena num museu que não é resultado de saque, que não é resultado de pilhagem de bens culturais, como a maioria dos museus é. Então, ele não é um museu com peças etnográficas antigas, tem um acervo, né, etnográfico relevantíssimo, né, um dos maiores do país, e por isso o museu é nacional, ele não é local. Né, então, tem representação de diferentes povos de todos os biomas do país. E o Darcy Ribeiro também criou a UNB. Eu fiz mestrado na UNB, eu fui a primeira indígena do país com mestrado. Né? Então, assim, eu costumava dizer que o Darcy Ribeiro ia estar muito contente, porque ele dizia assim: eu falhei, né? Eu falei em tentar criar uma instituição de educação, eu falei em tentar salvar os indígenas, mas a gente costuma falar que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Eles sonharam com advogados, sonharam com gestores indígenas, sonharam com a ocupação de espaços por povos indígenas para que a gente possa fazer política pública com protagonismo. Então, a conquista, a demarcação
de espaços intelectuais, como o Museu Nacional dos Povos Indígenas é importante, é divisor de águas e ela não retrocederá, né? Não importa o que aconteça, são espaços intelectuais demarcados hoje por povos indígenas. Fernanda, tu mencionaste outras lideranças indígenas, a maioria mulheres, que ocupam hoje cadeiras no Estado brasileiro. Esse também é um marco da atual gestão, né, de tantas pessoas indígenas ocupando lugares de tomada de decisão e que muitas vezes foram lugares responsáveis por perpetrar violências contra os povos indígenas. Como é que tu encaras o simbolismo de estar nesse lugar e também quais são os limites de estar num lugar tão marcado por esse histórico violento? Então, essa é uma pergunta assim relevantíssima, porque cria-se um ministério que tem aí 525 anos de passivo ambiental, cultural, é, histórico, e é preciso ter uma estrutura, recursos humanos, recursos financeiros, apoio político, dentro de um contexto de um país que é dominado pelo agronegócio. Então, os interesses econômicos que ameaçam hoje os territórios, eles são financiados por um capital poderoso, né? A madeira, o minério, a pecuária extensiva de gado, o etnoturismo. Então, não basta colocar mulheres indígenas, pessoas indígenas em espaços importantes do poder executivo. E veja, nós tivemos o primeiro concurso da FUNAI com cotas para indígenas, porque eu passei no concurso de 2010, não tinha cotas. A maior parte das pessoas que passaram no concurso foram para outros ministérios, porque eram concurseiros, eles não tinham compromisso com povos indígenas. Então, a FUNAI foi esvaziando ao longo do tempo. Assumir um órgão esvaziado, um órgão sem um plano de carreira, um órgão que precisa ser reestruturado e que ainda tem na sua gênese toda uma política de assimilação, toda uma cultura de tutela, que entende que os povos indígenas precisam ser assistidos, que entende que os povos indígenas ainda estão numa escala de evolução em que eles chegarão aos degraus mais altos quando deixarem para trás as suas línguas, os seus usos, os seus costumes, as suas tradições. Isso é assimilacionismo e isso era um paradigma que prevalecia durante a ditadura e antes da Constituição Federal. Com o advento da Constituição Federal, nós temos a nossa capacidade civil reconhecida, com a Declaração da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas, com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, um novo paradigma de relacionamento substitui o assimilacionismo, a tutela. Ele chama-se livre determinação. Você reconhece os direitos dos povos indígenas, não se cria direitos na Constituição. Ela reconhece direitos e reconhece a nossa capacidade civil. Nós somos perfeitamente capazes de ocupar esses espaços com qualidade. E outros espaços, veja, a presença de povos indígenas dentro dos quadros da FUNAI é prevista no Estatuto do Índio lá de 1973, da época da ditadura. Mas isso nunca foi colocado em prática. Então, existe muita coisa que a nossa lei prevê, mas não implementa. A livre determinação, o exercício que nós fazemos de definir as nossas prioridades, as nossas necessidades, representados por indígenas que possam fazer esse papel em primeira pessoa, começa a ser feito agora, mas ele exige apoio, recursos financeiros que muitas vezes precisam ser suplementados, precisam ser apoiados, né? Então, assim, por que nós não temos uma ministra indígena no Supremo Tribunal Federal? Nós não temos juristas para ocupar esses espaços, né? Então, muito recentemente, a lei aprovou cotas para indígenas nos concursos públicos em geral. Mas isso até pouco tempo não era pensado. No entanto, se você olhar as falas das nossas lideranças, da geração dos nossos pais, o Marcos Terena, o Ailton Krenak, o Álvaro Tucano, o Matsuara Cadiwell, né? Antes da Constituinte, então, durante o processo da Constituinte de 88, eles já falavam de um Ministério dos Povos Indígenas, já falavam, né, de uma relação
de respeito à diversidade, sem prejuízo da nossa equidade como cidadãos brasileiros. Nós não somos uma pauta do Ministério da Cultura, do Ministério dos Povos Indígenas ou da FUNAI. Não existe uma redoma na qual nós possamos ser colocados. Nós somos cidadãos. A gente precisa estar no Ministério do Turismo, no Ministério do Esporte, no Ministério da Cultura, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no Ministério da Educação. Nós queremos universidades indígenas, mas nós queremos formação no mesmo nível que a população. E é uma população excluída. Então, a gente fala de afirmação de direitos que foram historicamente negados. E essa ocupação de espaços por indígenas, por mulheres, ela é fundamental. Então, hoje eu não estou mais no museu, eu sou servidora dos quadros da FUNAI. A FUNAI precisa mudar o seu DNA, né? Com a definição pelos povos indígenas, de qual é a política que nós queremos, qual é o órgão indigenista que nós desejamos, porque a FUNAI tem um passivo de abuso, de violação de direitos, e eles estão registrados em documentos que existem, inclusive, e foram encontrados no Museu Nacional dos Povos Indígenas pelo nosso querido Marcelo Zelic, né, que encantou, que nos deixou, mas tem 7.000 páginas dizendo todo tipo de abuso cometido por uma instituição que tinha a obrigação de nos proteger, de tutelar direitos e não pessoas, como acabou fazendo. E, em nome dessa tutela, cometeu todo tipo de violação. Então, é preciso admitir que houveram erros, né? Admitir que o Estado falhou, que o Estado matou, financiou extermínio e adotar medidas de reparação e de não repetição dessas violações. Isso é justiça de transição. Né? A gente não quer anistia para etnocídio. Houveram campos de concentração em terras indígenas. Onde está a reparação por isso? Ah, Fernanda, estamos falando de ditadura, mas a gente fala também de outros tipos de violação. O que as universidades cometem, por exemplo, quando elas extraem saberes e não devolvem nada. A gente chama isso de extrativismo intelectual. O que há para ser retribuído? Porque nós somos só fonte de informação, mas nossos saberes não são reconhecidos como ciência. E se eles não fossem valiosos, por que tantas universidades e tantas empresas pesquisando para que o Norte Global faça patentes sobre aquilo que nós publicamos e não protegemos? Então, existe uma reparação intelectual a ser feita, e a gente dizia isso, né? Na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal de Minas Gerais, que concedem os primeiros títulos de notório saber, não honoris causa, notório saber, para dizer a herveira, a parteira, a anciã, a magé, o pajé, a rezadeira, são sim referências de ciência e tecnologia que funciona e tem sim direito a ser contratados como professores doutores para fazer uma aula inaugural numa licenciatura intercultural. Isso é reparação intelectual. E nós esperamos, né, outros concursos de docência para professores indígenas, para que as licenciaturas interculturais possam ter, sim, a presença de indígenas como docentes que possam formar, e nos quadros de cursos, né, normais, para que a gente tenha essa diversidade devidamente contemplada em todas as áreas. Fernanda, como foi a tua trajetória para chegar nesse campo de pesquisa, de expertise em proteção do patrimônio cultural indígena, que te levou inclusive a um doutorado na Holanda, né? Nós conversávamos aqui antes do programa. Bem, eu sou caingangue. O caingangue é um povo que habita o sul e o sudeste do Brasil, né? Um povo de 60.000 pessoas que habita em terras muito pequenas. Então, a educação era um sonho dos nossos avós como uma ferramenta para tentar promover a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Nós fomos enviados para as universidades com mandatos muito específicos. E na minha geração eu fui escolhida para fazer direito, não era o curso que eu escolheria. Mas em função da necessidade de privilegiar o bem-estar da nossa coletividade em prejuízo do meu bem-estar, das minhas escolhas individuais, eu aceitei esse desafio. Eu fui a primeira advogada indígena do sul do Brasil, a primeira advogada do país foi a presidenta Joênia Wapichana, hoje presidente da FUNAI. E uma vez que eu terminei, eu fui para Brasília e fiz um mestrado, né, na Universidade de Brasília. Eu prestava assessoria para a presidência da FUNAI e
nós éramos enviados como advogados para fazer mediação de conflito, né, nas diferentes terras indígenas, e ali eu via muito a queixa de apropriação da imagem, do canto, da dança, do saber dos pajés. E aí eu disse assim, vocês têm interesse, eu perguntava para os pajés, né, para as lideranças, vocês têm interesse em formar um especialista nessa área? E eles disseram, sim, nós temos. Eu disse, vocês têm noção de que essa pessoa não vai poder trabalhar com terra, com educação, com saúde, ela vai ter que se dedicar a essa pauta, porque isso é bastante específico, nós não temos especialistas nessa área. E os pajés disseram, sim, vai, porque nós precisamos, porque a essência das nossas culturas está sendo apropriada, está sendo expropriada, e nós não sabemos como reagir, como defender. Então você vai com a bênção dos pajés do país inteiro, porque nós precisamos que alguém conte para gente, numa linguagem acessível, o que é que o branco, o que é que o napo, o que é que o fogo está pensando quando ele se apropria de rituais sagrados como a ayahuasca. O que é que ele está pensando quando ele pega a vacina do sapo e transforma isso em mercadoria? O que é que o branco pensa quando ele se apropria da comida típica que sustenta os nossos povos desde tempos imemoriais? Será que eles pensam que eles podem ser donos do ar, da terra? Vai lá, você parece com eles, mas o teu espírito é nosso. E nós vamos fazer com que você permaneça forte, porque o espírito das cidades adoece qualquer um, volta sempre. Porque nós estaremos aqui esperando por você. E no ano passado, a gente aprovou em 2024 um tratado internacional de propriedade intelectual que altera o sistema de propriedade intelectual a nível global para que o sistema inclua um novo requisito no pedido de patentes, que é dizer se tem conhecimento tradicional e de onde vem. Isso permite rastreabilidade. Ah, vem da Amazônia, então tem que cumprir a legislação do país de onde veio. Então, assim, parece um avanço pequeno, mas demorou quase 200 anos para conseguir um avanço desses. Então, quando a gente aprovou esse tratado, né, eu senti um ciclo que terminou e do qual eu posso prestar conta para esses pajés. E olha, tá aqui, foram 25 anos, né, trabalhando na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovando um protocolo de Nagoya para que a gente tivesse repartição de benefícios, para que os nossos direitos fossem reconhecidos, né? E hoje a gente forma nas licenciaturas, no Centro Amazônico de Formação Indígena, meninos que possam continuar essa trajetória, né? Então, eu não estava na Rio 92 quando essas convenções foram aprovadas, a minha mãe estava, né? Mas, assim, hoje, nós estamos formando os nossos sucessores para que a gente consiga ocupar esses espaços e que as nossas trajetórias não sejam simplesmente uma passagem pela academia. Nós vamos com mandato, nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Nós não vamos para as universidades absorver pautas que não são nossas. Nós temos problemas concretos para resolver dentro dos nossos territórios, e é isso que a gente tem feito, é nesse sentido que a gente orienta para que o saber acadêmico ele possa reconhecer também e reparar toda a expropriação intelectual que cometeu, né? E que reconheça que nós temos sim saber, ciência e tecnologia. Então foi com esse intuito que eu fui parar no mestrado da UNB. Então na época não tinha ação afirmativa, então era eu e o João Jorge, né, que era o presidente do Olodum. Então assim, tinha um negro e uma indígena. Dentro do mestrado da UNB, eu tinha sido o primeiro lugar na seleção, o pessoal ficou indignado, como assim uma indígena pegou o primeiro lugar? Então, assim, os filhos dos ministros concorrem, dos desembargadores concorrem nessa seleção, como assim uma indígena tirou o primeiro lugar? Sim, nós podemos ocupar os primeiros lugares, nós podemos sim estar nas primeiras fileiras, desde que a gente tenha as mesmas condições, né? Então, nós defendemos a nossa dissertação. O João Jorge, inclusive, na época, defendeu sobre ações afirmativas, e hoje ele é o presidente da Fundação Cultural Palmares, e eu fui a primeira diretora indígena à frente de um museu federal no Brasil, que mudou de nome, né, depois de
enfim, um ano de tramitação, então existe uma resistência muito grande, né? O sistema se protege para não mudar, mas sim ele tem mudado e a nossa presença nas universidades é símbolo da demarcação de espaços que transformem esses centros de saber em pluriversidades. Fernanda, fiquei muito interessado em saber dessa tua caminhada e trajetória, tu tivesse contato com muitas cosmovisões diferentes, culturas indígenas diferentes, de povos diferentes, de diferentes lugares do Brasil e calculo eu que, inclusive do mundo, da América Latina, de outros lugares do planeta também, né? Como é para ti transitar com dessas diferentes culturas, com provavelmente percepções diferentes acerca da realidade e que tipo de ensinamento, se é que tem alguma síntese que tu consegue extrair dessa vivência toda? Eu sou filha de servidores aposentados da FUNAI, então a gente morou em muitos lugares, em muitas terras indígenas, de muitos povos diferentes. Isso ajudou com que eu tivesse facilidade para trabalhar com essa diversidade, né? É, Quando eu conversei pela primeira vez com os pajés Yanomami, eu pensei, ora, na minha região é fácil eu atuar, porque eles sabem filha de quem que eu sou, neta de quem eu sou, de que terra indígena eu vim, mas na Amazônia eles podem olhar para mim e dizer, ela é branquinha e tem olhos redondos. As pessoas perguntam até hoje porque nós não temos o fenótipo que os nossos ancestrais tinham em 1500 e a gente não responde para eles. Você também não tem o fenótipo do português que desembarcou em 1500, do francês, do holandês que desembarcou aqui em 1500. Mas as pessoas têm a ideia da pureza racial que não existe em lugar nenhum, né? O povo brasileiro é um povo miscigenado e miscigenado à força, né? Então, o DNA brasileiro é feito de sangue de mulher negra, sangue de mulher indígena e homem europeu. Então, isso denota uma história de estupro que foi naturalizada. A violência contra a mulher, num país feminicida como o Brasil, foi naturalizada. Mas conviver com diferentes povos me ensinou que existem princípios que são universais. O respeito à alteridade, o respeito à diversidade, o equilíbrio com o meio ambiente, eles não gostam dessa expressão, né? Então, com a natureza que nos cerca, com os territórios que nos sustentam, porque nossas culturas brotam dos nossos territórios. E no mundo do branco, as coisas são separadas em caixinhas, né? E aí, os pajés Guarani, que são da minha região, o Guarani-Mbuá, né, me diziam: você foi preparada para ser uma defensora dos nossos direitos. E aí eu perguntava para eles, mas eu sou caingangue, o Guarani e o caingangue não se dão bem historicamente. Vocês consideram a gente selvagem, vocês acham que a gente fala alto, que a gente gosta de brigar. Eles disseram, sim, efetivamente você é caingangue, mas você é neta do cacique Manuel Inácio. O cacique Manuel Inácio descende do cacique Nonuai. E o cacique Nonuai casou com uma Guarani, você tem sangue Guarani. Então, eles conheciam minha árvore genealógica melhor do que eu. Eles disseram, e o Guarani tem uma tradição oral muito forte. Mas você vai ter um domínio muito maior quando você falar com os olhos, quando você for serena. E aí eu fiquei ouvindo isso, né? Eles disseram, porque você é uma ponte entre dois mundos, o nosso mundo e o mundo deles. Então, você vai e nós confiamos em você. E nós vamos aguardar você voltar. E aí, quando eu cheguei na Amazônia, o Davi Yanomami me disse a mesma coisa em outras palavras. Ele falou: não fica muito tempo longe de casa, não fica muito tempo nas cidades, não fica muito tempo nas Nações Unidas. Volta a tomar banho de cachoeira, volta a conversar com a gente, volta a contar o que foi que você viu, o que foi que você conseguiu, porque a gente olha para você e vê o fenótipo deles, mas a gente olha além do teu fenótipo e vê o espírito que você tem e ele é forte. Nós te escolhemos e nós te abençoamos. Então eu aprendi ao longo da minha trajetória a trabalhar com a diversidade. Existem muitos pontos comuns no mundo todo. Então os nossos pajés têm uma sabedoria que transcende universidade. Muitos deles nunca saíram daqueles territórios, mas eles conseguem ver além daquele território, né? Então o Davi Yanomami dizia assim: no final de 3 dias de qualificação sobre propriedade intelectual, marca, patente, indicação geográfica, né, desenho industrial, ele falou: o Napo é um povo sábio.
Eles produzem muitos livros, são muito inteligentes, mas por que, sendo tão inteligentes, vocês poluem a água que os filhos de vocês vão beber? O espírito de vocês adoeceu porque vocês só olham para o dinheiro, porque vocês olham para as mercadorias de vocês como se elas fossem a namorada de vocês. Vocês encheram o pensamento de vocês de esquecimento, mas a destruição que vocês estão causando, ela está chegando nas nossas florestas, ela está adoecendo as nossas florestas. E a gente toca os maracás todos os dias para que o céu não caia sobre as nossas cabeças, porque ele vai cair. Vocês não entendem que o mundo não é dividido em caixinhas, mas não, vocês são o povo das caixas. Tudo de vocês é separado em caixas. Vocês acham que vocês podem proteger o canto por direito autoral? Vocês acham que vocês podem proteger a bebida, a medicina tradicional pela patente? Vocês acham que vocês podem proteger o formato da cuia e o grafismo por desenho industrial? Vocês acham que vocês podem separar tudo em caixinhas? E o mundo não é uma caixinha. Ele é redondo, como um maracá. Ele é integral. E quando a gente pensa que tudo morreu, a semente que está dentro brota e traz vida de novo. E é por isso que a gente faz ressoar os maracás. Eles, então, esse conhecimento todo aí que vocês trouxeram é muito interessante, mas ele ignora que o nosso conhecimento não pode ser separado. A gente não separa o canto da dança, da cura, da reza, e é por isso que o mundo de vocês está em crise. O espírito de vocês adoeceu. E o futuro do planeta está em risco pela falta de sabedoria de vocês, de achar que vocês são mais do que aquilo que sustenta a gente com vida, que é a terra e o território. Então, assim, ele fez um discurso fantástico e aqueles especialistas ficaram... Ele tinha entendido tudo, todos os princípios da propriedade intelectual, mas ele questionou um princípio básico do direito ocidental. Como você protege direitos coletivos que antecedem esse direito aí que foi criado para garantir lucro acima de tudo? Porque a propriedade intelectual é isso. Ou você protege uma pessoa física, ou você protege uma pessoa jurídica como titular de um direito exclusivo, pelo qual você pode ou não pagar, né, se o titular conceder. Mas e quando é um povo? Quando são 60 mil pessoas? Quando é todo o povo Yanomami? Como fica? Né? Então, assim, eu aprendi com os pajés do mundo inteiro. Eu sou uma especialista da América Latina nessa área, né? Que nós temos muita diversidade de línguas, de culturas, de hábitos, de tradições, de canto, de dança, mas isso é fator de riqueza. Essa diversidade foi utilizada pelas práticas colonialistas como uma forma de enfraquecer, dividir para conquistar, né? Mas eu aprendi que quando a gente soma a força dessa diversidade em prol daquilo que é importante para a gente, conservar as nossas culturas, as nossas expressões culturais tradicionais, que são o canto, a dança, a plumária, a cestaria, a cerâmica, o têxtil, as línguas, né? Aquilo que é material e imaterial, mas que está conectado, porque a ayahuasca é uma bebida, né? Mas ela faz parte de um ritual que é sagrado para centenas de povos da Amazônia Internacional. Então, porque esses povos existiam antes do Brasil ter as fronteiras geopolíticas que tem hoje. Então, eu aprendi com pajés do mundo todo que eles conseguem ver mais longe e mais distante do que a vã filosofia ocidental das nossas academias, né? E que isso tem que ser reconhecido. Então, quando a gente vê a concessão de títulos de notório saber para anciãos, para pajés, a gente sente uma parte dessa reparação conquistada. Então, a importância de a gente ter aliados, já que nós somos menos de 1% da população nacional, porque fomos vítimas de extermínio financiado pelo Estado, e hoje sendo Estado, a gente promover reparação é realmente gratificante. Fernanda, eu fico me imaginando como é que esse mundo dos pajés, esse mundo indígena, recebe, por exemplo, uma proposta como a do marco temporal. Como é que ela é percebida dentro dessa lógica de imposição de uma lógica de um mundo sobre outro?
Bem, o nosso mundo começou a desabar em 1500, né? Muita gente morreu muito antes do colonizador chegar nas nossas terras pelas doenças que eles trouxeram. E por isso a Covid levou tanta gente no mundo indígena, né, nessa pandemia que aconteceu. Porque doenças respiratórias mataram povos indígenas muito tempo. Então, quando a gente reúne o movimento para discutir violações de direitos como o marco temporal, que é uma tese jurídica que diz que você não tem direito ao território como povo indígena se você não estivesse no território em 1988, é uma aberração jurídica que ignora o porquê esses povos não estavam no território, porque foram removidos à força. E a remoção forçada foi praticada pela sociedade, pela iniciativa privada, pelo próprio governo. No caso do Rio Grande do Sul, tudo é muito bem documentado. O governo vendeu as nossas terras, né, fatiou as nossas terras para trazer os refugiados da Segunda Guerra, né, que fugiam da guerra, da fome, da peste, e as nossas terras foram declaradas terras vacantes, foram vendidas como se fossem terras de ninguém. Nós fomos considerados o ninguém da história, isso está documentado. Então, hoje nós podemos mover ações civis públicas, né? Eu falo como povos indígenas, pedindo a reparação e a devolução desses territórios. Aí surge um marco temporal, né? Dizendo, não, vocês não estavam lá em 88. E a pergunta é, por que nós não estávamos? Então, existe uma amnésia jurídica, assim, impressionante, que invalida todo o argumento do marco temporal, uma vez que o direito que nós temos ao território não prescreve. E ele não é criado pela Constituição Federal, ele é reconhecido. Então, esse direito já existia há 5.000 anos. Ele independe de você estar dentro do território. Até porque dá para explicar por que nós não estávamos no território. E aí, quando a gente explica isso para a geração dos nossos pais, que marchou para Brasília, né, sem Twitter, sem Instagram, sem Facebook, sem redes sociais, simplesmente com bordunas, arcos, flechas, pintura, canto e dança, né, pintando o rosto de Genipapo dentro da Assembleia Constituinte, dizendo vocês precisam honrar os direitos dos filhos primeiros dessa terra. Quando a gente explica isso para a geração dos nossos pais, olha, estão ameaçando os direitos que foram consagrados na Constituição Federal, aqueles 2 artigos que vocês aprovaram, que é o 231 e o 232, eles dizem assim, como assim está ameaçado? Nós já não resolvemos isso lá em 88? Então, assim, o que existe é uma repaginação da tentativa de apropriação do que sobrou dos territórios, porque existia um plano. O plano era, durante 400 anos, vamos matar, vamos exterminar, vamos dar títulos de nobreza para quem matar com eficiência, isso são os bandeirantes, vamos pagar com orçamento provincial, no sul do país a gente chama isso de bugreiro, caçador de indígenas, era pago mediante a apresentação do par de orelhas, né? Então isso está nos registros históricos. Matar era a política oficial do Estado e da sociedade brasileira com relação a povos indígenas. Chama-se exterminacionismo. A partir de 1910, um escândalo feito no cenário internacional pela denúncia desse extermínio, cria-se o sistema de proteção ao índio e localização dos trabalhadores nacionais. Então, criam-se territórios, demarcam-se territórios, colocam-se, inclusive, povos diferentes no mesmo território, povos inimigos no mesmo território, para liberar o restante das terras. As terras são declaradas da União, porque inaugura-se, então, em substituição ao exterminacionismo, que não terminou, mas já não era o paradigma oficial, não era o modelo oficial de relacionamento Estado, sociedade e povos indígenas. Cria-se o assimilacionismo. Não, eles vão evoluir. Eles vão perder as suas línguas, os seus cantos, as suas danças, vão aprender a trabalhar, vão aprender marcenaria, vão aprender a plantar monocultura, né? E nós servimos de trabalho escravo para enriquecer prepostos do governo, está lá no relatório Figueiredo, né? E aí, quando eles deixarem de ser indígenas e perderem as suas especificidades, a terra já deu na União, está tudo resolvido. Só que não deu certo. Nós nos agarramos teimosamente às nossas línguas, aos nossos usos, aos nossos costumes, ainda que de maneira, né, disfarçada, e nós permanecemos diversidade. Então, a Constituição de 88 reconhece que nós temos direito a essa diversidade, direito aos usos, direito aos costumes, direito às tradições. E aí,
a gente tem um novo marco, que é de não, eles são capazes e eles são cidadãos, mas eles são diferentes. E aí todo dia, aquela galera que herdou as capitanias hereditárias e que tem os seus sucessores hoje no Congresso Nacional, que ninguém nunca disse, gente, que absurdo o Brasil colocar 40% do território na mão de 1% da população, que inclusive veio de fora, não estava aqui. Aí agora a gente ouve dizer, nossa, por que tanta terra para pouco índio? Mas nós estamos aqui há 5 mil anos. Pelo usucapião, a terra é nossa, né? Exterminou-se a ponto de nós sermos 1.800.000 pessoas, 0,8% da população nacional. E a ideia era arredondar a estatística para baixo. Como não funcionou, e nós somos o 1%, se nós não tivermos aliados na mídia, no executivo, no legislativo, no judiciário, na iniciativa privada, nós seremos massacrados pelos interesses que avançam sobre os 13%, os 14%, que são demarcados como terras indígenas e que são hoje as áreas mais conservadas da biodiversidade da Terra. Então, nós temos um papel ambiental, que muito recentemente, né, 33 anos lá agora, lá na Convenção sobre Diversidade Biológica, na Convenção 4 sobre Mudança Climática, na Convenção sobre Desertificação, todas criadas na Rio 92, né, reconhecem que nós temos um papel ambiental relevante. Os negacionistas acham que não, mas o tsunami não quer saber se você acredita nele ou não, ele simplesmente virá. E a gente está na beira de um tsunami ambiental. A gente não tem 2 planetas e meio. Os nossos pajés dizem isso há décadas, há séculos, que a ganância do homem branco, do naco, do fogo, destruiria a Terra, assolaria, né? E que nós derreteríamos de calor. As profecias maias já diziam isso lá no livro de Shlambalan, de Shumael. Então, assim, durante quanto tempo nós vamos fingir que nós temos amnésias históricas e surdez para negar o óbvio e o ululante, né? Se destruir a Amazônia, o Sudeste, a Mata Atlântica, não vai ter chuva. Se destruir o Cerrado, a Amazônia não se sustenta. Nós temos 8 litros de pesticida no nosso sangue todos os anos. E na minha região são 16 litros, chama-se guerra química. Você mata utilizando glifosato. E ninguém nunca fez uma consulta pública sobre isso. O que isso causa para a biodiversidade? O que isso causa para a humanidade? Então, assim, o marco temporal é só mais uma tentativa de expropriação do território que foi declarado terra de ninguém quando as coroas europeias chegaram aqui. E a gente continua tentando defender um espaço que é prioridade de sobrevivência para a humanidade, porque hoje demarcação de território não é uma pauta para povos indígenas. Ela é uma pauta ambiental de interesse global por sobrevivência, por mudança climática, que já é uma outra pauta, né? Mas assim, que os nossos antepassados, que os nossos pajés já anteviam, já profetizavam, já diziam, olha, vocês vão enfrentar tempos difíceis, virão tempos difíceis, tempos de calor, mas as árvores têm vida. O rio é nosso avô. Se ele morrer, a gente morre também. Quando o território cai, a nossa cultura também cai, porque cultura brota de território, não está tudo separado. Nós somos parte dela, ela é parte de nós. Última pergunta, voltando para a vida pessoal, para Fernanda, né, que obviamente se conecta muito com a vida de todos os povos indígenas do Brasil, pelo que tu nos contaste aqui, do Brasil e do mundo, né, pelo que tu nos contaste aqui até agora. O que tu está visualizando? Esse ano foi um ano de prêmios, né? Ganhaste alguns prêmios esse ano, no ano passado. O que tu estás visualizando para o teu futuro próximo? Lá numa das primeiras perguntas que te fiz, tu falou, por que não há, por exemplo, uma ministra indígena do Supremo? Isso está no teu horizonte? Ou o que está no teu horizonte aí para os próximos anos? E aí, com essa pergunta, a gente já vai encerrando o nosso BDF Entrevista de hoje. Então, eu acho que os espaços têm que ser ocupados. Nós não temos juízas, ou temos poucas procuradoras no Ministério Federal,
mas também no Ministério Público Estadual. Eu acho que os espaços eles têm que ser todos ocupados, né? Porque nós somos cidadãos brasileiros e ninguém vai falar melhor a nosso respeito do que nós mesmos. Mas quanto a ser ministra do Supremo, eu dizia isso quando eu estava na faculdade de Direito, que eu fiz no norte do estado do Rio Grande do Sul, e eu dizia para os meus professores de Direito Constitucional, prestem bem atenção, porque eu vou ser ministra do Supremo, e aí eu vou vir aqui dar palestra para vocês. Aí eles diziam assim, nossa, como a nossa aluna é modesta. Então, tipo assim, tem uns 25 anos que eu digo que eu ia ser ministro do Supremo. E quando eu denunciei o arrendamento no sul do Brasil, e veja, minha mãe, eu saí escoltada com 6 anos pela Polícia Federal da Terra Indígena Guarita por causa das mortes e dos conflitos que o agronegócio provoca dentro dos nossos territórios. Quando meu filho, caçula, fez 6 anos, eu saí com a roupa no corpo e o meu filho para não morrer em terra indígena por causa das milícias que sustentam o agronegócio, né, o aluguel das terras indígenas para o plantio de monoculturas transgênicas venenosas proibidas por lei ambiental, né, de ser plantadas em território indígena, e que começaram com a SPI, depois deram continuidade com a FUNAI, e que criam máfias inteiras para explorar território, a terceirização do direito ao território, que deveria ser usufruto nosso, exclusivo, e que hoje é o quintal do agronegócio, né, dos nossos territórios. Então, quando eu fui para a OAB, disse, olha, eu sou advogada, eu sou a primeira advogada indígena da região sul, e eu não posso advogar porque eu sou ameaçada. Quais são as prerrogativas que nós temos como juristas? Eu sou defensora ambiental, eu sou mulher, eu sou indígena, né? E eu estou sendo ameaçada. Na época, a OAB de Passo Fundo me disse, doutora, não vire uma estatística, por favor, não morra. Aí eu respondi para eles, não, eu não vou virar uma estatística, eu vou virar uma lenda. Então, assim, já que eles não mataram, Que assim a gente seja. pode realmente conquistar prêmios, lugares. Eu acho a docência muito importante, e eu trabalho com docência porque eu venho do primeiro ponto de cultura indígena do país, um ponto que foi formado por mulheres indígenas dentro de território, quando o Ministério da Cultura lançou aí o primeiro edital, eles disseram, olha, tem uma proposta de um ponto de cultura dentro de território indígena e ela é gerida só por mulheres. Então, por causa do nosso ponto de cultura, que trabalha cultura e educação, e é um dos pontos mais premiados do país, que é o Caingangue, Raiz Caingangue, na terra indígena Serrinha, no norte do estado do Rio Grande do Sul, se criou o programa Pontos de Cultura Indígena. Então, hoje tem redes, pontões de cultura. Então, assim, porque nós realmente acreditamos na educação como uma ferramenta para melhoria, para mudança de vida. E aqui eu volto ao sonho dos nossos avós, de ter profissionais indígenas em diferentes áreas que pudessem voltar e contar em língua indígena e com metodologias apropriadas como fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. E a minha avó dizia, por que nós devemos mandar indígenas fazer direito para entender leis que eles escreveram e nem eles mesmos cumprem? Eles deveriam vir aqui e fazer cursos de como ter um direito que não é escrito, mas todo mundo conhece e todo mundo respeita. É um contrassenso. Eu disse, sim, vó, mas eles escrevem as leis sem a nossa participação. E essas leis nos afetam? Então eu vou aprender o que eles têm e eu vou voltar. Ela disse assim, vai. E lembra de não casar com branco e me dar netos mais feios do que você, porque você já é branquinha. Então, assim, a miscigenação não é bem vista, né? O casamento interétnico não era muito bem aceito. Eu disse, tá bom, vó. Aí ela chorou, me abraçou e disse assim, eu não vou te ver mais. Mas lembra de voltar e de pedir a bênção dos seus avós. O seu nome é Iofei. Iofei é a flor de uma erva medicinal, significa cura. É o teu papel social, é o teu papel na terra. Hoje eu sou uma das especialistas de recursos genéticos e biodiversidade, de patrimônio cultural e de propriedade intelectual no Brasil, na América Latina e no mundo. E eu pensava, minha avó está enganada. Não tem nada a ver comigo. O nome da florzinha de um chá, né? Mas, assim, a sabedoria dos nossos velhos vai muito além do território onde eles habitam. Então, eu sei que eu tenho um papel, eu fui convidada para ser relatora, me candidatar, né, à relatoria da ONU sobre direitos dos povos indígenas, nunca teve uma brasileira que ocupou esse espaço, então daqui a alguns anos, né, vai estar disponível, eu acho isso importante,
Acho sim importante ter uma ministra indígena no Supremo, uma mulher indígena, né? E que dê visibilidade para outros biomas, que não apenas a Amazônia, porque o Brasil não é só um bioma, eles são muitos e eles são interligados, né? Acho a docência muito importante, então a reitoria de universidades indígenas que estão sendo criadas, né? Os concursos, mas a ocupação de espaços é muito importante para que a gente possa realmente ter um Estado, né, plurinacional, que respeite a diversidade e que reconheça que cometeu erros contra os seus povos e que pode reparar esses erros e prevenir que esses erros, para que esses erros não se repitam. Fernanda, eu queria te agradecer muitíssimo por ter partilhado do teu tempo e do teu conhecimento aqui com a gente hoje no BDF Entrevista. É um prazer estar aqui. O Brasil, de fato, é realmente um veículo que a gente tem contado como apoiador, como aliado, e que a gente possa levar as nossas vozes muito mais longe do que nos nossos territórios, porque a gente entende, como o pessoal da África do Sul fala, né? Eles têm uma saudação que chama Savabona. Savabona significa eu te respeito, eu te valorizo. Você é importante para mim. Então, quando a gente puder ser saudado, né, pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira, pela iniciativa privada, pelas universidades, dizendo Savabona, os povos indígenas são importantes, eles são valorizados por nós, nós reconhecemos a importância da presença de vocês, nós reconhecemos que vocês têm sim ciências e tecnologias, né? Nós valorizamos o que é nosso antes de valorizar aquilo que é de fora. Quem sabe a gente possa responder Chicoba. Então nós existimos para vocês. E Marlete, muito bom estar aqui, muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Esperamos que tenhamos próximas entrevistas. Até mais. Gente, esse foi o BDF Entrevista de hoje. Lembrando que o BDF Entrevista vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato, na Rádio Brasil de Fato, aqui na região da Grande São Paulo, 98.9, um pouquinho mais tarde, sempre às 9 da noite. É isso, ficamos por aqui hoje e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.